Eu saí com um pouquinho de pressa de casa e acabei esquecendo o meu óculos. Mas tudo bem. Está aqui atrás já. Passagem bíblica, Lucas. Vamos lá, gente. Põe para mim, porque acho melhor ler por aqui. Vamos lá, irmãos. E João, Lucas capítulo 7, verso 19 ao 22. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, e esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram, deixa eu tentar ler por aqui, já colocaram aqui de novo? Eu estou sem óculos, irmão, me perdoe, acho que eu pedi alguém para ler para mim aqui. Vamos lá? Tudo bem aí? Pastor André, vem cá, me ajude, por favor. Pegue o microfone. Lucas capítulo 7, verso 19 a 22. Oi. Lê aqui, meu amor, por favor. Viu? Se alguém nunca foi tradutor, essa é a oportunidade. Ah, essa letrinha vem aqui? É. Jesus amado, é melhor abrir a Bíblia. Aí é que eu não enxergo mesmo, amor. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Não, é melhor abrir a Bíblia. Porque como é que põe um negócio desse tamanho? Meu Deus, pastor e a pastora aqui sem Meu conseguir Jesus. ler. Espera aí que eu vou abrir a Bíblia, gente. É João o quê? Lucas capítulo 7. Ah, a letra é minúscula. Por que eu esqueci meu óculos, né? Jesus, parece bula. Olha que dificuldade. Aí. Enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimento e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Você tinha que estar lá nessa hora. Então Jesus lhe perguntou: Tá vendo, irmãos? Volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Obrigado, Amém. meu amor. Próxima vez você vai para a fila. Tema dessa palavra: chegou. Diga comigo: chegou. Diga de novo: chegou. Chegou o quê, pastor? Chegou o quê, pastor? Queridos, nós tivemos ontem uma reunião durante toda a tarde, e eu digo para você, para mim, não foi tão agradável. Eu não posso negar isso. A minha grande alegria, porque 2 pastores foram aprovados e foram abençoados, né? Então, vamos lá, chegou. E ontem Deus começou a falar comigo muito forte sobre algumas coisas. Como é que nós podemos gerar uma mudança em nossa nação, uma mudança em nossa igreja, uma mudança naquilo que está errado? Como é que nós podemos gerar? Sabe, eu estava falando com Deus justamente sobre isso. E eu estava, me remoendo por dentro, dizendo: Deus, isso não está certo, tem coisas que precisam mudar, Senhor. E Deus me trouxe algo dizendo: chegou. Chegou a hora, chegou o momento, chegou a hora do milagre, a hora da mudança, a hora, tá, Senhor, e aí? E aí Ele me leva a essa passagem. Como é que nós podemos mudar uma situação? Como é que nós podemos mudar aquilo que está errado?
que nós podemos dar oportunidade a pessoas para conhecer o verdadeiro Deus, para conhecer o Jesus que ama de verdade, o Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você? Como é que nós podemos fazer com que essas pessoas conheçam? Eu olho para fora e eu vejo uma multidão. Em outras palavras, posso dizer multidões que estão caminhando, estão indo em direção ao inferno. E esse inconformismo meu, essa agitação no meu espírito, me trouxe algo que eu não estava atento para isso. E Deus começou a me mostrar: filho, presta atenção, aonde você começou, com que nível você começou, e aonde nós estamos, e aonde vocês estão agora. A verdade é, vocês se esqueceram de princípios básicos. Vocês se esqueceram daquilo que eu havia entregue a vocês. Muitos estão preocupados com tantas coisas. Mas esse texto me diz algo. João Batista manda os seus discípulos perguntarem se Jesus era ele mesmo. E aí no meio do texto o que acontece? Quando os discípulos de João Batista vão lá, o que Jesus responde para ele? Mas no meio do texto tem uma parte linda, que Jesus começa a curar pessoas. E aí Jesus vira para ele e diz assim: olha, vai lá, volta para João e diz para ele o que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os pobres estão, tá chegando o evangelho para os pobres, está chegando, está alcançando, as coisas estão acontecendo. E aí me vem, queridos, um certo, agito no meu espírito, diz assim: por que as coisas não estão acontecendo hoje? Eu sou completamente, queridos, completamente inconformado. Por quê, pastor? Porque eu sei por quem eu fui chamado. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E aí eu olho essa mensagem e eu começo a entender algo que se perdeu durante os anos, durante os séculos, foi se perdendo. O que é, pastor, que se perdeu? Justamente o que Jesus disse para os discípulos de João Batista. Vai lá, volta para João, diz para ele o que vocês viram. Os cegos enxergam, os paralíticos andam, e aquela coisa de louco. Isso se perdeu. Hoje nós entramos na igreja e oramos e cantamos, e cada um paradinho, isso e aquilo, não há movimento, não há fogo, não há sentimento de poder da presença de Deus, não há choro, não há lamento, não há. Por quê, pastor? Porque se perdeu. E então eu quero falar para você hoje o que eu tenho em meu coração. Deus nos disse e me disse: vocês precisam voltar a trazer o meu reino à vida das pessoas. Uau! Precisamos trazer o reino de Deus. O reino de Deus é manifesto pela ação do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço a você: o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida? O Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida? Essa é a pergunta. O fogo vem, queridos, vem sim, mas vem sobre aqueles que estão quebrantados e que entendem que foram chamados nesta terra para um propósito. Ah, pastor, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você está aqui porque há um propósito: manifestar o reino de Deus.
Como, pastor? Através de uma atitude de amor, através da oração, através do jejum, através da manifestação do Espírito Santo na tua vida, na vida da igreja. Como é, pastor, que é manifestado o reino de Deus? Com a presença do Espírito Santo. Se perdeu no tempo. Se perdeu. A igreja, muitos na igreja se perderam no tempo, se perderam. Ei, chegou, queridos, há mais de 2000 anos atrás, chegou. E parece que nós esquecemos. E parece que é como se fosse um carro que nós compramos e ali está novinho, estamos limpando todo dia queremos limpar. Mas o tempo vai passando e aí nós não deixamos já de lavar, nós já não limpamos mais o carro. Por quê, pastor? Porque já está velho. Pastor, você está dizendo que está velho, que está em nós? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se tiver velho, o culpado é você, o culpado sou eu. Por quê, pastor? Porque o amor, porque o fogo, o Espírito Santo tem que se renovar a cada dia em nossas vidas. Chegou, queridos. Olha o que diz em Atos 1:8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que palavra é essa para nós, igreja, hoje? É a palavra que Deus está dizendo: desperta. Deus está preparando para esta igreja um despertar sobrenatural. Um crescimento, queridos, de forma poderosa, um crescimento, queridos, que vai fazer com que a nossa igreja mude a história dessa nossa área demarcada por homens. Alguém disse para mim: tiraram o nome santidade ao Senhor do símbolo da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não estou nem aí. Por quê, pastor? Porque santidade não é falada e nem é escrita, santidade é vivida. Não adianta sermos uma igreja de mais de 100 anos, temos o nome lá, santidade ao Senhor, e não tem nada de santidade ao Senhor, não tem nada de mover do Espírito, não nada de salvação, não tem nada. Nós tivemos em um congresso em São Paulo há pouco tempo. Eu, pastora Andréia, Emily, Israel e o pastor Silvânio. E um pastor estava dizendo quantas pessoas nós ganhamos por ano no Brasil. Eu digo para você, eu estremeci. De verdade. Você lembra, meu amor? Acho que eram 9 pessoas no final. Quantas pessoas nós ganhávamos no Brasil? Ele fez o cálculo e começou a calcular e dividiu por igreja. E aí, presta atenção, cada igreja, isso dividindo geral, cada igreja, desculpa, lembrei agora, cada igreja está ganhando mais ou menos 2 pessoas por ano. Cada igreja de Nazareno está mais ou menos assim. Eu não tenho certeza da informação, mas é mais ou menos isso. E quando ele mostrou o quadro, quando ele começou a tecer a situação, porque esse relatório tem, queridos, disponível na Igreja de Nazareno, nos sites da Igreja de Nazareno. A igreja tão ganhou 50, legal. Igreja tão não ganhou ninguém. Igreja tão não ganhou ninguém. Igreja tão ganhou tanto. Igreja tão não ganhou ninguém. E no final, dividindo geral por igreja, 2, 3 pessoas por igreja, por ano. Agora eu pergunto, quantas pessoas saem da igreja por ano? É mais ou é menos que 3? Estão vendo a situação?
Então, na verdade, nós estamos fazendo o quê? O que está acontecendo? Nós esquecemos-nos, ou nós deixamos de lado o que, pastor? O poder do Espírito Santo. E nós começamos a querer convencer as pessoas através de lindas palestras, através de uma boa oratória. Quando Jesus disse, vão lá, na frente dos doutores, na frente dos juízes, não se preocupe que vocês vão falar, porque chegar a hora, o Espírito Santo vai falar por vocês. O que é isso? Poder. Quando os apóstolos foram presos, 2 foram presos, eles começaram a argumentar, e alguém falou assim, esses aí andavam mesmo com Jesus. Olha o que eles estão falando, eles nem têm estudo nenhum, mas olha a inteligência, olha o que está saindo deles. Queridos, quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, sua vida e seus atos mudam. Eu sou inconformado, vou dizer para vocês. Por quê, pastor? Porque eu vejo coisas acontecendo, isso entristece o meu coração, isso me arrebenta. Eu digo, Deus, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer, Senhor? E Deus me acalma dizendo, calma, fique tranquilo, eu estou no controle. Eu falei, amém. Às vezes eu me sinto como Davi. Zelo da casa do Senhor me consome. De verdade, irmãos. Quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, sua vida e seus atos mudam. Você não vê mais coisas erradas na vida dessa pessoa. Você não vê mais mentira na vida daquela pessoa. Você não vê mais engano. Você não vê mais trapaça. Você não consegue enxergar o mal dessas pessoas. Quando o reino de Deus chega na vida dessas pessoas, elas tornaram Jesus o único Senhor da vida deles. E por elas tornarem Jesus como o único Senhor da vida deles, eles querem se parecer com Jesus, eles querem andar nessa terra como Jesus, eles querem viver como Jesus, eles querem crer, queridos, como Jesus cria andando nessa terra. Nós precisamos mudar. A igreja precisa acordar. Homens e mulheres neste lugar precisam despertar. Precisam entender que quando o reino de Deus chega na sua casa, na sua vida, tudo em tua volta é impactado. Tudo em tua volta começa a mudar. Por quê? Porque você passa a ser um instrumento de Deus para fazer a diferença onde Ele te colocou. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus, alguma coisa. A pergunta que eu faço, você não está preparado? É isso, você não está preparado? Ah, pastor, eu quero me preparar. Não, ótimo, você quer se preparar? Tudo bem, então vamos nos preparar. Alguns profetas também disseram a mesma coisa, não estamos prontos. Não estou prontos, um deles, Jeremias. Mas Deus deu uma resposta para ele. Talvez você diga, pastor, nós estamos prontos. Quem vai te dizer se você está pronto ou não é Ele. Você precisa crer, precisa acreditar, você precisa se lançar. Você não tem que dizer, eu não me sinto preparado. Você nunca vai se sentir preparado. Aí eu vou estudar primeiro para depois fazer isso ou aquilo na igreja. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Se Deus quisesse chamar só capacitado, Ele não tinha chamado 12 discípulos que não tivessem estudo. Ele não tinha chamado pescador. Ele não tinha chamado cobrador de impostos.
O reino de Deus chegou a esse povo, sabe como? Por pessoas que estavam cheios de Deus. Pessoas que queriam aprender, pessoas que queriam viver. Talvez você diga: Senhor, eu não estou preparado. Deus está te dando uma resposta hoje. Jeremias capítulo, me ajuda aí atrás, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, olha o eu aí, ó. Esse eu é que é o, sabe, esse eu é que é terrível. Assim: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Muito jovem. Você é muito jovem. O Senhor, porém, disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Diz quem, gente? Diz quem, gente? Jeremias está falando que era quem? Eu sou jovem, eu não sei. Mas o Senhor diz assim: vai, tenha coragem, e eu vou te dar as palavras. E eu vou falar o que você vai falar para esse povo. Intimidade. Sabe o que está faltando? Ousadia. Falando nisso, cadê aquele senhor que não veio hoje? Valdelúcio. Veio não? Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando Deus fala algo no meu coração, eu faço. Domingo aquele senhor com cadeira de roda, não é isso? Ele veio à igreja. E ele veio aqui à frente. E eu estava aqui nesse altar, orando. E Deus falou assim: ore por ele. Diga para ele isso, isso, isso. Mas não aqui. Eu te darei uma oportunidade. E foi tão interessante que eu estava lá na porta cumprimentando e de repente eu vi quem está atrás de mim, ele. E eu fiz uma pergunta para ele: você tem fé? Você crê que Deus te levanta dessa cadeira de roda? Ele disse: creio. Ele começou tubiando. Não, posso. Crê ou não crê? Você quer sair dessa cadeira de roda ou não quer sair? Quero. Então tá bom. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pega a tua cadeira e leva a tua cadeira para o carro. Mas pastor, Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você crê nisso? Creio. Então pega a sua cadeira. Levanta, pega a sua cadeira e leva a sua cadeira. Ele levantou, andou na frente, andou atrás, pegou a cadeira e foi empurrando a cadeira, andando. Agora, se ele duvidou, se ele está gostando de ficar em cadeira, o azar é dele. Ele ainda vem, está andando. Amém. Queridos, é a manifestação do reino de Deus. Eu saí despistando assim para todo mundo, para um lado, para o outro, para ninguém. Graças a Deus não chamou a atenção de ninguém. Só tem um zoiudo chamado Johnny que estava desoiando lá. O que eu quero dizer com isso? Ah, é o pastor Sandro? Não, não é o pastor Sandro, não. É ele, ó. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E através desta palavra, da palavra dele, o reino de Deus é chegado na terra. Eu quero que vocês entendam o que é isso, que a ousadia, olha só, seja ousado, traga o reino de Deus para a vida das pessoas. Pastor, como é que eu posso trazer aquilo que eu não tenho? Vai receber hoje. Ninguém ganha ninguém com lábia, com conversa. Quem convence é o Espírito Santo.
E se você estiver cheio dele, você vai trazer o reino de Deus para a vida daquela pessoa. Posso ouvir um amém, glória a Deus, aleluia, qualquer coisa. Vou repetir, seja ousado, traga o reino de Deus para a vida das pessoas, através do Espírito Santo em tua vida. Você pode dizer isso para o teu irmão do lado? Diga isso para o irmão do lado, vai lá. Mais forte. E aí? Funcionou? Seja ousado. Os crentes hoje estão, sabe, tá que nem Gênesis 1. No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, até que se ouviu uma voz. Voz de quem? Voz de Deus. Haja luz, houve luz. O Espírito do Senhor está neste lugar. Está esperando você dizer, ser curado. Está esperando você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E olha, o Espírito do Senhor está neste lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E se você souber usar, e se você souber, queridos, ter intimidade com Ele, então o que você disser, para a glória de Deus, vai acontecer. Eu estou com um pedreiro lá em casa, é meu sobrinho, e ele falou assim, tio, eu estou de servente, irmão. Tio, eu queria falar para o senhor. Eu lembro quando eu estava sentado na igreja, sentado lá no banco. Eu era ajudante de pedreiro, ajudante. Você lembra? Não. O senhor olhou para mim e falou, olha, você vai ser pedreiro, você vai ser mestre de obra. Gente, ele é mestre de obra. Ele estava me lembrando isso ontem. Ele tem a casa dele. Era um Zé Ninguém. Ele estava me lembrando isso, tio. Aí ele falou assim, tio, você só errou uma coisa. O que eu errei? Tio, você tinha que ter profetizado para mim ser doutor. Agora você é professor para mim ser mestre de obra. É o que eu sou aí, o senhor falou. Talvez falar algo melhor, por favor. Queridos, preste atenção. Seja ousado. Traga o reino de Deus para a vida das pessoas através do Espírito Santo que está em você. Ou não está? Está ou não está? Então traga. Eu estava ouvindo a irmã Alessandra aqui orando com ousadia. Então não pensa, essa mulher é doida. É doida de verdade, é doida para quem não é espiritual. Quem é espiritual, o Espírito testifica, querido. Quem não é, fica assim, olhando, e olhando, e olhando, e dizendo, para que isso? Para que isso? Vai ter alguém um dia, que vai estar cheio do Espírito Santo, sentado nesse lugar, ou de pé, quando a Alessandra estiver orando. E esse alguém que estiver de pé, ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai colocar a mão na tua cabeça. Tu que está falando assim, para que essa besteira, para que isso? E tu vai ser queimado com o fogo do Espírito Santo. E tu vai sapatear que nem cor louco. Para tu saber, o Espírito Santo de Deus, ele ouve os pensamentos. Isso vai acontecer. Guardem isso. Presta atenção. Lucas 10, 1 a 3. Acho que é isso, eu consegui enxergar. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades. Deixa eu parar, adiante dele. O que é adiante, gente? Aonde? O que é adiante, gente? Enviou quantos, gente? Deus te escolheu, Deus te enviou para ir adiante, para pregar o Evangelho, para manifestar o Espírito Santo, para trazer o reino da frente, o reino dele naquelas famílias, até que ele venha. E ele vem logo depois para buscar os que são dele. E ele nos enviou adiante. Ele te enviou adiante. Continua.
lá todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. E o que eles fizeram? Cada um foi armar uma rede e... Tá doido, eu que vou, hein? Não, todos foram. E manifestaram que é chegado o reino de Deus. Eles diziam: é chegado o reino de Deus. Mas nós dizemos: o reino de Deus chegou. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu estou sofrendo. Encontrou uma família sofrendo, uma família desesperada. Você entra com ousadia e diz: o reino de Deus chegou. Para quê? Para salvar, para restaurar, para curar. Você tem essa ousadia, igreja? Você precisa ter essa ousadia. A palavra de Deus para você é: não tenha medo, seja ousado. Eles foram enviados para onde? São enviados para onde? Para cidades, de casa em casa, de lá em lá. Ele disse o quê? Cure os enfermos, manifestem o reino de Deus que está dentro de vocês, ponham o reino de Deus para fora. Quem recebeu salvação aí? Levante a mão. Quero ver se recebeu mesmo. Quem recebeu salvação, dá um pulo da cadeira. Não, tem gente que não recebeu não. Quem recebeu salvação, dá um pulo da cadeira. Então diga para essa pessoa do seu lado: o reino de Deus está dentro de você, põe para fora. Sacode ele agora, se põe para fora. É lindo esse Deus, é maravilhoso andar com esse Deus, queridos. O reino de Deus está dentro de você, põe para fora. Esses 72 receberam de Jesus uma palavra, foram ensinados por Jesus, estavam com o reino dentro. E Jesus falou para eles: agora vão, vocês 72, 2 a 2, vão de casa em casa e manifestem o reino de Deus. Jesus está falando: põe para fora o que eu ensinei para vocês, manifestem o que eu ensinei para vocês, curem, façam. Façam. Quem é salvo aqui? Quem é salvo aqui? Irmão, por amor de Deus, para de... Como é que você diz o nome, gente? Uma palavra bem bonita aqui para você. Para de moleza, irmão. Para de... Sabe? Como é que você diz o nome? Meu Deus. Tem um linguajar no exército. Para de mocoronguice. Quem é salvo aqui? O que você prefere, ganhar um carro ou ganhar salvação? Não. Alguns aqui preferem o carro. Porque vão ficar mais felizes com o carro porque veio e dirige, do que receber salvação e ter paz para a vida eterna. E ter paz, preparar para o toque do chofar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos parar de hipocrisia, irmãos? O que você prefere, salvação ou você prefere um carro zero? Então os salvos deu um pulo de alegria. Valdelúcio não pulou. Pastor, meu joelho. Que joelho nada, dando Jesus aí, homem. Põe para fora o reino, põe para fora. Vou repetir de novo. Até que todos levantem ou então que caiam endemoniados. Foi forte? Foi? É
claro que você não vai cair endemoniado, irmão. Aqui não tem que manifestar não. Aqui já, na hora que passa por aquela porta, já fica lá fora mesmo. Tá, senta de novo, Deus, agora vai todo mundo junto com você. Aqueles que são salvos, dá um salto da sua cadeira. Agora melhorou. Por que você não saltou de mim? Joga o menino para cima. É com essa alegria que nós pregamos o Evangelho. É com esse prazer que nós manifestamos o reino de Deus. Você não pode manifestar o reino de Deus com a cara moada, parecendo uma cara de buxiba. Que evangelho você prega, queridos? Que evangelho, que reino de Deus vão manifestar com essa cara moada? Tudo para você reclamar, reclamar, reclamar. Não tem reino de Deus aí não, irmão. Aí tem espírito de murmuração, demônio do reclamação, tem tudo, menos Deus. Por quê, pastor? Quando você manifesta o reino de Deus, você manifesta com alegria. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, tu também não sabe o que eu estou passando. E eu estou aqui no meio de vocês, sorrindo, cantando. Por quê, pastor? Porque eu sei quem é meu Deus. Você está entendendo? Eu sei quem é meu Deus. E Ele tem liberdade para manifestar o reino dele através de mim. Eis-me aqui, Senhor. Vamos embora, para cima. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia, qualquer coisa aí? O que ele disse para manifestar o reino? Ele disse: cure os enfermos, manifestem o reino de Deus que está dentro de vocês. Ponham o reino de Deus para fora. Lucas 10:14. Aquele que lhe dá ouvidos, me ajuda aqui. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O negócio é pancada. Ele diz: manifesta o reino de Deus. A pergunta que eu faço: quem tem medo aqui de levar um não na lata? Quem tem medo aqui de levar um soco se você falar de Jesus para uma pessoa? Quem tem medo de levar um soco? Quem tem vergonha de falar do amor de Deus aqui? Está aqui, ó. Manifestar o reino de Deus não significa que todo mundo vai aceitar. Jesus está falando aqui, ó. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Reino de Deus em você, manifestado. Se a pessoa lhe der ouvido, está ouvindo quem? Está ouvindo quem? Através de quem? Diga de mim. Diga de mim. Ótimo, vamos lá, vamos lá. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Aquele que rejeitar o reino de Deus que está em você, está rejeitando quem? Jesus. Olha demais, vamos lá. Olha lá. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Arrebentou tudo. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Então está rejeitando a Deus. Você está entendendo o que é manifestar a glória de Deus, manifestar o reino de Deus? Você está entendendo o que é isso? É você colocar para fora. É você falar. Pastor, e se não me atender, não se preocupa, está ali, ó. O texto está te mostrando o que você tem que fazer. O texto está dizendo, Jesus está dizendo o que para você? Se te rejeitar, está rejeitando a mim. Se não te der ouvido, não está dando ouvido a mim. E se me rejeitar, também está rejeitando quem me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Você está entendendo o respaldo que você tem da parte de Deus? Para manifestar o reino dele? Essa igreja, em nome de Jesus, eu declaro, não profetizo, eu declaro que essa igreja é a igreja que manifesta o reino de Deus. Se é verdade, dá um salto de alegria aí, dá um brado de vitória. Hoje nós estamos na academia e nasce. Se é verdade, dá um salto de alegria e um brado de vitória. Aleluia. É isso. Tem que ser empolgação para servir ao Senhor. Tem que estar empolgado. Vamos ver se eu enxergo aqui. Ah, dá para enxergar. Olha o que aconteceu depois que Jesus mandou os 72 irem. Olha o que aconteceu.
Lucas 10, 17. Os 72 voltaram como? Hã? E o que mais? Lê aí, gente. Fica de pé. Fica de pé. Os 72 voltaram alegres. Dá gargalhada aí. Sorri aí pro irmão. Sorri pro irmão mesmo de verdade. Sorri, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um canto que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmão, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Você está de pé? Eu quero que você entenda algo hoje. Eles voltaram como? E por que na hora do louvor tu está com cara de mochiba? Por que na hora do louvor tu está assim? É meu jeito de adorar a Deus. Não é jeito seu não. O Espírito Santo está entrando no cabra, está tentando mover o cabra está lá. A alegria está no coração. A palavra diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Quando você está assim, você está mostrando como é que está teu coração. Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Eita Deus! Deusão grandão que ama demais. Que isso, pastor? Os 72 voltaram alegres. Dá um sorriso aí. Não, dá uma gargalhada, um sorrisão. Olha lá. Pode gargalhar mesmo, irmão. Por que vocês estão alegres? Por que vocês estão sorrindo? Vou mostrar para vocês uma coisa. Eu vou mostrar para vocês a verdadeira alegria que você tem que ter. Claro que você tem que se alegrar. Olha, os 70 disseram ao Senhor: até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha quem respaldou. Quem foi que respaldou? Jeová Jireh. Jesus. O demônio falou: quem é tu? Eu não sou ninguém, mas eu estou vindo em nome de Jesus. Quem é tu? O demônio fala: ele diz, não queira nem saber, porque eu não sou ninguém, não sou contra, mas eu estou aqui em nome de Jesus. Esse eu conheço. E ó, por quê? Porque no nome de Jesus até o inferno estremece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está de pé até agora, querido, é para você entender uma coisa tremenda e poderosa. Isso não mudará. Esse manifestar do reino não mudará só a vida das pessoas, mas também mudará a sua vida. Eu quero declarar nesta noite que quando você colocar para fora o reino de Deus, isso vai mudar a vida das pessoas, mas vai mudar a vida da tua vida, vai mudar a vida da tua casa, da tua família, dos teus amigos, vai mudar a tua história. Você está entendendo o que estou dizendo? Deus está mandando dizer aqui para uma mulher: mulher, para de olhar para os teus problemas. Para de dizer que você é coitada, que não tem nada. Deus está mandando te dizer: toma a herança que Deus te deu em tuas mãos. Manifesta o reino e não se preocupa. Ele suprirá todas as tuas necessidades. Não sei para quem, mas toma essa. Vamos lá. Isso não mudará. Manifestar o reino não mudará só a vida das pessoas, mas vai mudar a sua. Mas também a sua. Mas também a sua. Entenda isso. O que é isso, pastor? Manifeste o reino de Deus. Agora tem uma deixa. Os discípulos de Jesus, quando voltaram, os 12 sorrindo, contentes: Senhor, olha em teu nome e tal, aquele negócio todo. Feliz da vida. Diga assim: alegres.
quê, pastor? Eles voltaram alegres porque os demônios se submetiam. Mas Jesus deu uma neles. Jesus não proibiu eles de se alegrar. Mas Jesus disse: se alegrem mais ainda, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você é meu, você pertence ao céu. Você está entendendo? Quem pertence ao céu aqui? Quem pertence ao céu aqui? Quem pertence ao céu aqui? Faz barulho, celebra o Senhor, diga que Ele é bom. Manifeste o reino de Deus. Manifeste o reino de Deus. Chega, vamos parar desse negócio, está olhando A, B ou C. Vamos manifestar o reino de Deus. Ai, pastor, a igreja está tão vazia. Toma vergonha, manifesta o reino de Deus. Quando você começar a manifestar o reino de Deus, você vai dizer: pastor, não tem mais cadeira. Você vai dizer: pastor, não tem mais lugar. Pastor, o que nós vamos fazer? Pastor, a galeria já está cheia, já foi feita, já está cheia. O que nós vamos fazer? Vamos abrir outro culto. Pastor, o segundo está cheio, pastor. Vamos abrir outro. Pastor, vamos abrir outro. Pastor, vamos abrir outro. E nós vamos parar de abrir. Por quê, pastor? Porque enquanto você estiver manifestando o reino de Deus, pessoas estão sendo salvas, você está sendo transformado, o poder de Deus está sendo derramado, e os 4 cantos dessa terra vão ouvir falar da igreja do Nazareno Setoró, que é cheia de homens e mulheres, jovens e crianças que manifestam o reino de Deus. Queridos, para mudar a história da nossa igreja, eu digo geral, precisa manifestar o reino de Deus. Precisamos trabalhar com seriedade. Precisamos demonstrar fé. E precisamos fazer a diferença. Não precisamos falar santidade ao Senhor, mas é necessário, é imprescindível que nós vivamos santidade ao Senhor. Você está entendendo o que estou dizendo? Para viver santidade ao Senhor, você tem que entregar a tua vida ao Senhor. Você tem que entregar ao Senhor todo o teu ser. E quando você faz isso, o Espírito Santo vai te guiar por todos os caminhos. Davi cria nisso de tal forma que ele fez um salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você está entendendo? Porque tu estás comigo. Filho, a situação está difícil, está com um problema financeiro, está com isso, com aquilo. Vou te dizer uma coisa: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque se você manifesta o reino de Deus, olha, esse Deus é teu e tu é dele, e ele vai cuidar de você. Você está entendendo? Isso é confiança. Isso é confiança. Você confia? A pergunta é: você confia? O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas o salmista diz assim: eu todavia confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quem é você? Em quem você confia? Como você pode manifestar o reino de Deus? Sendo o que o mundo espera que você não seja. O mundo espera que você seja normal. Ninguém que serve ao Senhor para o mundo é normal. Ninguém que serve ao Senhor para o mundo é normal. Por quê? Vou dizer para você: porque enquanto eles estão seguindo a correnteza, nós estamos nadando contra ela. E quem é o nosso técnico? Jesus. E quem nos dá força? Jesus. Eu quero dizer para você: eu não posso te fortalecer, teu amigo não pode te fortalecer diante das dificuldades, mas eu sei quem pode. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Manifestar o reino de Deus é manifestar Jesus na vida das pessoas. Manifestar o reino de Deus é você entender que a transformação vai começar em você, e Deus vai continuar fazendo através de você. Posso ouvir um amém? Quantos salvos temos aqui? Colocou o que em 7 chaves? Meu filho, sai para a rua. Vai pregar o evangelho. Vai testemunhar da tua vida. Pastor, é loucura? Não é loucura não. Aqueles que te rejeitarem,
serão rejeitados por Ele. Aqueles que não te ouvirem, Deus também não vai ouvir. Abra a tua boca, tenha coragem, seja ousado, fale. Quando alguém perguntar, e agora? Você fala, não se preocupe, o reino de Deus já está aqui. Tudo está no controle dele. A tua vida, a tua saúde, tudo está no controle dele. Confia. Pastor, que loucura é essa? É o que eu posso pregar para você. É o que a Bíblia me ensina. Não é o que o pastor está falando, é o que a Bíblia ensina. E é o que eu tenho vivido dia após dia. Pastor, tem pago um preço? Tenho. Mas esse preço eu pago com muita alegria. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei para onde eu estou indo. Manifeste o reino de Deus. Não queira que as pessoas gostem de você. Não queira, não espere isso. Pregue a palavra, ame as pessoas e não espere ser amado. Demonstre amor e não espere que as pessoas demonstrem amor por você. Por quê? Porque Jesus também fez a mesma coisa. Ame as pessoas incondicionalmente. Manifeste o reino de Deus incondicionalmente. Não importando o que as pessoas tenham feito ou façam para você. Manifeste o reino de Deus, amando. Porque as pessoas vão se constranger dizendo, como? Eu fiz tudo isso com você e você diz que me ama? Quem é esse que você vive? Que é isso que você está fazendo? E você apresenta e manifesta o reino de Deus para essa pessoa. E essa pessoa vai estar cheia de Deus. E ela também vai manifestar o reino de Deus por causa de você. Tem alguém salvo aqui? Tem alguém que ainda não conheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que hoje, pois hoje é o dia e a noite é o momento de você fazê-lo. Eu quero perguntar de novo. Quantos salvos temos aqui? Quantos aqui manifestam o reino de Deus? Quantos manifestam? Para de hipocrisia. Quantos manifestam o reino de Deus? Agora outra palavra. Quantos vão manifestar a partir de hoje o reino de Deus? Faz barulho! Eu quero ver próximo domingo a celebração da família, se você não ficar com essas caras de mochiba, viu? Eu vou falar para você o que você está manifestando. Né? Manifeste a glória de Deus. Porque quando um visitante entrar por aquelas portas, arrebentado, machucado, ferido, e ele vê você sorrindo, pulando, cantando, ele vai perguntar, que alegria é essa? Que alegria é essa dessa igreja? Que é isso? Eu estou arrebentado aqui, eles estão pulando para cima e para baixo. E você vai abraçá-lo. Você vai amá-lo. Ele vai dizer, estou em casa. Cheguei na minha